E aí, vamos nessa? A gente vai fazer uma viagem de 500 anos pela história para entender como o nosso mundo se tornou tão, mas tão conectado. Basicamente, como é que a gente saiu das caravelas e chegou no smartphone que está na mão de todo mundo. Sabe, a ideia que conecta tudo isso e que todo mundo entende na hora é essa aqui. O mundo inteiro, literalmente, cabe no nosso bolso. O nível de conexão que a gente tem hoje é algo que nunca existiu. Mais da metade do planeta está online, vivendo uma realidade que algumas décadas atrás seria pura ficção científica. Beleza, mas aí fica a pergunta, né? O que está por trás disso tudo? Quais são as engrenagens históricas, econômicas, tecnológicas que fazem essa mágica acontecer? Qual é, digamos, o código-fonte da globalização? Para a gente entender como chegamos até aqui, a gente precisa voltar bastante no tempo. Vamos lá para o comecinho, para o momento em que o mundo começou a se conectar de verdade, em escala global. E o ponto de partida é o século XV, com as grandes navegações. Claro, já existiam rotas comerciais antes, mas foi ali, pela primeira vez, que o planeta inteiro começou a se ligar de verdade, cultural e economicamente. Foi isso que deu início ao processo que concentrou uma riqueza absurda na Europa, um negócio que os historiadores chamam de acumulação primitiva de capital. Foi basicamente o start para o sistema capitalista que a gente conhece hoje. E claro, essa expansão toda precisava de mais. O próximo passo, meio que lógico, foi o imperialismo. As potências europeias precisavam de novos mercados para vender seus produtos e de fontes de matéria-prima que nunca acabassem. Então, dominar outras nações virou a regra do jogo, moldando o mapa do mundo para servir a essa lógica. Aí, de repente, o ritmo de tudo muda. E muda para valer. Chegam as revoluções industriais. A primeira, com as máquinas a vapor e o carvão, deu pontapé na produção em massa. Logo depois, a segunda, com a eletricidade e petróleo, botou o pé no acelerador de vez. Essas duas juntas consolidaram o capitalismo industrial e deram início à segunda grande fase da globalização, mudando o jeito de produzir e de viver para sempre. E com toda essa tecnologia nova de transporte e comunicação, é como se o mundo tivesse encolhido, sabe? É daí que vem a ideia de aldeia global. E o ponto-chave aqui não é só que a informação chega mais rápido, é que o espaço físico, a cultura, a economia, tudo foi transformado, tudo passou a acontecer em tempo real. Ok, já vimos a parte histórica. Agora, vamos dar um salto no tempo e entender as regras do jogo hoje. Como funcionam os mecanismos econômicos que definem a globalização moderna? Qual é a sintaxe desse código econômico? Uma das regras mais importantes é a tal da Divisão Internacional do Trabalho, a DIT. Basicamente, ela define o papel de cada país nesse tabuleiro global. De um lado, você tem os países desenvolvidos, que exportam tecnologia de ponta. Do outro, os países em desenvolvimento, que entram com as matérias-primas e a mão de obra mais barata. E não foi só o que se produz que mudou, mas como se produz. A gente saiu daquele modelo de ter estoques gigantescos e foi para o toyotismo, para a produção just in time. O que isso quer dizer? Que a produção virou flexível. Basicamente, nada de estoque. O produto só é feito depois que alguém aperta o botão de comprar. Para a gente entender quem manda nesse mercado global, a gente tem que conhecer umas estruturas. A primeira, e a que a gente mais vê no dia a dia, é o oligopólio. Pensa no mercado de celular, de sistema operacional, de streaming. São pouquíssimas empresas gigantes dominando o setor inteiro. E como é que elas fazem para manter esse poder todo? Bom, aí entram umas táticas, digamos, um pouco controversáveis. Como os cartéis, que são aqueles acordos por debaixo dos panos para combinar preço, sabe? E os trustes, que é quando várias empresas se juntam numa só para acabar com a concorrência de vez. E lá no topo da pirâmide, muitas vezes a gente encontra as holdings. É uma jogada de mestre. Pensa bem, uma empresa mãe que não produz absolutamente nada. O único trabalho dela é ser dona de um monte de outras empresas, controlando o império espalhado pelo mundo. E quando você junta tudo isso, oligopólios, cartéis, trusts, holdings, o resultado é esse aqui. Corporações gigantescas com um poder absurdo que acabam ditando as regras do jogo no mercado global. Mas, claro, não é um jogo sem regras. Para tentar equilibrar as coisas, existem as leis antitrust. A ideia é justamente essa: garantir que a competição continue existindo, incentivar a inovação e, claro, proteger a gente, os consumidores, de preços abusivos. Beleza!
Agora a gente entra na fase mais recente de tudo isso. A fase onde a globalização é digital. E aquela história de código-fonte vira literal. Aqui, a grande virada é que a matéria-prima mais valiosa do mundo deixou de ser algo que a gente pega com as mãos. É a revolução técnico-científica informacional. Ciência, tecnologia e produção se misturam. E o conhecimento, a informação, vira a principal fonte de riqueza. E isso joga a gente direto para o nosso momento atual, a chamada Quarta Revolução Industrial ou Indústria 4.0. É o mundo da inteligência artificial, da internet das coisas, da robótica, onde a linha que separa o mundo físico do digital fica cada vez mais fininha. Bom, com tanta conexão, com tanto poder na mão, é óbvio que nem tudo são flores, né? A gente precisa olhar para o quadro completo. A globalização tem um lado incrível, mas também tem um lado bem sombrio. O lado bom a gente conhece, acesso a tudo o tempo todo, a chance de se mobilizar por uma causa do outro lado do mundo, mas a sombra também tá aí, todo dia. A desinformação correndo solta, as famosas fake news, as bolhas que isolam a gente e a desigualdade enorme de quem tem e quem não tem acesso a tudo isso. E depois dessa viagem toda pela história, o mais maluco é pensar que tudo isso, todos esses 500 anos de desenvolvimento, de tecnologia, de economia, acabam convergindo para um único ponto: uma pessoa com o smartphone na mão. Então, para fechar, a ideia é essa. A globalização não é uma coisa lá longe, abstrata. Cada play que a gente dá, cada curtir, cada compartilhamento, é como se a gente estivesse executando uma linha daquele código-fonte que levou 500 anos para ser escrito. A gente ativa rotas comerciais, cabos submarinos, satélites. A grande questão que fica é, com todo esse poder nas mãos, o que a gente está fazendo com ele?